Olá! Na videoaula de hoje eu vou te orientar com dicas e receitas de como montar aqui a rena da coleção das bolinhas de Natal em amigurumi. Nessa aula, eu te explico a montagem aqui do chifrinho, a confecção, a montagem da orelhinha, a receitinha, né? Como bordar o chifrinho, a aplicação da alcinha, tudo em detalhes, levando em consideração que você já aprendeu a técnica do amigurumi, já aprendeu a seguir a receita com as videoaulas das outras peças dessa coleção. Então agora eu vou te passar a lista de materiais. Vamos usar o fio amigurumi nas cores castanha, vermelho círculo, musgo e cacau. Eu vou deixar o código das cores na descrição do vídeo. Vou usar também fibra de enchimento, agulha de tapeçaria, tesoura, agulha de crochê de 2,5 milímetros e cola pano. Os olhos eu estou usando o de 10 milímetros castanhos. Vou usar também marcadores de pontos e alfinetes. Para a confecção da base da bolinha, colocação dos olhos e a golinha, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e o card também aqui, é só clicar para fazer comigo então essa base. E aí em seguida a gente vai para as outras etapas. Para a confecção do focinho, na mesma cor do corpo, nós vamos iniciar fazendo uma sequência de 4 correntinhas. Eu também vou deixar a receitinha aqui na lateral, mas vou acompanhar com vocês aqui para fazer essa etapa aqui, que é o que a gente chama de crochê oval, tá? Ao invés de trabalhar no anel mágico, nós vamos trabalhar aqui ao redor das correntinhas, tá? Feitas as 4 correntinhas, nós vamos pular essa primeira aqui, contando da agulha, viemos aqui na segunda. Vamos fazer aqui um ponto baixo. Já vou colocar um marcador de pontos, é bem importante aqui. Prontinho. Na correntinha seguinte, mais um ponto baixo. E na última correntinha, vamos fazer uma sequência de 5 pontos baixos juntos, na mesma correntinha. 2, 3, 4 e 5. Agora, eu tô trabalhando, ó, então eu vou dar a volta e vou trabalhar ao redor da correntinha, tá? Agora eu vou aqui, ó, na sequência, virei e vou pro outro lado da correntinha, fazendo um ponto baixo. E na última correntinha aqui, vamos fazer 4 pontos baixos juntos. 1, 2, 3 e 4. Finalizada então a primeira carreira, já vamos para a segunda carreira, fazendo o primeiro ponto baixo, marcando, e nessa carreira iniciamos com 3 pontos baixos. Um ponto é este do marcador, 2 e 3. Agora, aqui na sequência, vamos fazer 3 aumentos seguidos. Então, 2 juntos. No próximo ponto, meu segundo aumento, 2 juntos. E no ponto seguinte, o terceiro aumento, 2 juntos também. Novamente, 3 pontos baixos. No seguinte, um ponto baixo, no seguinte, um ponto baixo. E vamos encerrar essa carreira nos 3 últimos pontos que restaram aqui, fazendo também 3 aumentos. Então, um aumento, 2 aumentos. Na primeira carreira, nós ficamos com 12 pontos e nessa segunda carreira já passamos para 18 pontos no trabalho. Aqui está. Para a carreira 3, eu já fiz o primeiro ponto, coloquei o marcador, fiz mais um, nós vamos fazer uma sequência de 4 pontos baixos, 3 e 4. Agora, vou fazer aqui, ó, um aumento,
3 pontos baixos, 1, 2 e 3, novamente um aumento. Agora são 4 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos, 1, 2, 3, e a carreira se encerra com um aumento. Nessa volta, ficamos com 22 pontos. Para a carreira 4, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto, mantendo os 22 pontos que já temos aqui no trabalho. Chegando ao final dessa carreira, vamos no próximo ponto e fazemos aqui um ponto baixíssimo. Corto o fio, deixando aqui fio suficiente para costurar o focinho na peça e só puxo e dou uma ajustada aqui nesse ponto, tá? Para bordar o nariz, nós vamos utilizar aqui o fio vermelho. Eu vou marcar primeiro aqui com os alfinetes o local de bordado. Então, eu vou colocar aqui, ó, um alfinete bem nessa parte central aqui da primeira carreira e vou sinalizar aqui entre a penúltima e a última carreira, marcando a área que eu vou bordar aqui o focinho, tá? Então, eu sinalizo, deixa eu passar um pontinho pra cá, vou dar uma olhadinha se assim tá legal, olha só. Marquei, agora eu entro aqui em um dos cantos com o fio vermelho, já fiz um nozinho, tá? De preferência, esse nozinho vai ficar aqui para um dos cantinhos, eu evito deixar aqui na parte central, já que essa parte central vão ter todos os pontos passando por ela. Aí um nozinho a mais pode talvez atrapalhar aqui no processo, tá? E aí, tendo marcado esse primeiro, que eu chamo de Vzinho aqui, ó. Olha só, já temos a área que queremos bordar, tá? Agora eu vou fazendo o seguinte, ó. Eu vou bordando em cada ponto, depois eu volto fechando bem esses espaços, tá? Eu começo fazendo um ponto, né, um bordado para cada ponto aqui, para ficar mais fácil e ficar bem distribuído. Sempre retornando aqui ao ponto central. Olha só. Pronto, com isso eu já tenho bem marcado, porém ainda tá bem ralinho. Agora eu preciso fechar esses espaços, tá? Então, agora eu venho aqui, eu tento pegar bem no centro aqui dos pontinhos, ó. Eu vou criar um buraquinho, tá? E também, então, ó, um ponto entre os pontos aqui, volto no ponto central. De novo aqui, ó, no próximo, um ponto entre os pontos, volto no ponto central. Se eu perceber que em algum dos lugares ficou um pouquinho ralinho, assim, que vai ficar ainda aparecendo fundo, eu repito um ponto, faço ponto sobre ponto. Na hora que eu vou puxar, eu aproveito e organizo aqui para que ele realmente feche esse espaço que tinha ficado em aberto, tá? Ó, aqui também eu percebo que pode caber mais um pontinho. Então, ó, na hora que eu for puxar, eu venho ajudando aqui para que ele realmente fique posicionado ali onde que eu senti que precisava de um pontinho, tá? Aqui no cantinho também eu quero mais um.
Olha só, prontinho. Agora sim eu percebo que tá tudo fechadinho. Então, eu venho em uma das pontas aqui, insiro a agulha de trás para frente e venho até o outro lado, posicionando aqui para fazer um arremate, tá? Nesse último ponto aqui, eu até vou te dar uma sugestão, eu posso passar um pouco de cola. Olha só, um filetezinho bem fininho aqui, para que esse fio fique bem certinho aqui nessa borda. Agora sim eu puxo e vou passar mais um. Então, no mesmo lugar, da mesma forma que eu fiz o fiozinho de antes, eu passo mais um aqui. Posicionado, olha só. E aí, arremato aqui nessa parte interna, que aí toda essa baguncinha vai ficar aqui pelo lado de dentro. Posso cortar o saldinho do fio ou também apenas deixar aqui pra dentro como recheio da peça, tá? Não sei se eu comentei contigo, mas eu sempre deixo a pontinha aqui, ó, o fio que vai ser, o fio do arremate que vai ser a costura, eu gosto de deixar sempre pro lado de baixo aqui, para ficar um pouquinho mais disfarçado, tá? Qualquer bordado, aqui vem uma dica bem bacana, qualquer bordado que eu faça em focinho, tá? No caso aqui eu bordei em vermelhinho, se eu for bordar em preto, marrom, enfim, se ficar qualquer vazadinho aqui, ó, eu tenho um kit de canetinhas aqui que eu venho, pego a canetinha na cor do bordado e dou aqui uma pintadinha e já vai disfarçar bem e isso evita o acúmulo de fio. Eu posso bordar com mais pontos também, mas eu acho que o acabamento em canetinha ou mesmo um pincelzinho com uma tinta de tecido também ajuda a fechar bem esse bordado, tá? Focinho bordado, eu venho costurando agora nessa parte aqui, levando em consideração a altura dos olhos, centralizando aqui nessa parte, tá? Então, depois de bordado, eu vou alfinetar o focinho nessa posição, vou costurando, sempre pegando um fiozinho do focinho e o fiozinho bem próximo da cabeça. Quando chegar mais ou menos assim, ó, quase no final do bordado, eu aproveito para pôr o enchimento e finalizar aqui com o arremate. Então, essa parte da costura, se tiveres alguma dúvida, pode entrar em algum outro vídeo do canal que tenha focinho para ver a costura. Esse vídeo, como eu te falei, vai ser bem resumido, tá? É só mais para eu te explicar a receita e alguns passos de montagem. Para a partezinha dos chifres, eu achei bem interessante eu te mostrar aqui a montagem, tá? Então, eu vou deixar aqui a receitinha, você vai fazer uma parte seguindo essas orientações, que é 6 pontos no anel, segunda carreira passamos para 8 e fazemos mais 3 carreiras de 8 pontos. Então, essa primeira parte são 5 carreiras. Feita a primeira parte, a segunda parte é bem similar, porém, nós só vamos fazer 4 carreiras, tá? São 2 carreiras de ponto sobre ponto aqui depois da segunda carreira. Então, olha só, esse fiozinho aqui do anel mágico, eu não preciso cortar, eu só acomodo ele aqui para dentro da peça. E agora, tendo essas 2 partes aqui prontinhas, nós vamos unir as duas para montagem dessa parte que é o chifrinho, tá? Então, a receitinha já tá aí, façam as 2 partes e aí nós vamos unir agora. Então, o primeiro passo, eu tô com a parte mais curtinha aqui, tá? E eu vou unir exatamente aqui, ó, onde eu fiz o arremate da primeira parte. Primeira parte, eu arrematei e cortei o fio. A segunda parte eu não arrematei, porque a gente vai seguir aqui unindo o trabalho. Fiz um ponto aqui para unir as 2 partes e é nesse ponto que eu já coloco o marcador. Para essa carreira aqui de sequência, fizemos um ponto, tá? Na união, e eu vou fazer mais 2, então são 3 pontos baixos.
3. Aqui está. Agora, eu vou fazer uma diminuição. Mais 3 pontos baixos nessa parte aqui, nessa parte que eu tô trabalhando do chifrinho, tá? 1, 2, 3. E mais 3 pontos baixos nessa segunda parte. Então, soma 6 pontos baixos aqui na receitinha, tá? Ó, então vamos só revisar. 3 pontos baixos, uma diminuição, agora são 6 pontos baixos. Trabalhei 3 aqui e agora vou trabalhar 3 aqui nessa segunda parte. Então, olha só, onde é que eu começo aqui na segunda parte? Eu tenho que achar um buraquinho da base. Se eu olhar esse buraquinho aqui, ele já tem um fiozinho aqui, onde já foi tecido lá do outro lado. Então, eu vou no seguinte aqui, ó. Venho aqui, eu tô unindo essas duas partes. O que nós tínhamos 2 trabalhos, vamos ficar agora apenas com um trabalho, tá? 2 e 3. Pronto. Aqui, nessa lateral, também uma diminuição. E encerro essa carreira com 3 pontos baixos, que são os pontos que restaram aqui no trabalho, ó, até chegar no marcador. 1, 2 e 3. Normalmente, quando a gente faz esse tipo de união na peça, pode gerar um buraquinho aqui, tá? Deixa eu te mostrar aqui, ó. E aí, nós temos esse fiozinho que sobrou aqui da montagem da primeira peça. Com esse fiozinho aqui, eu coloco na agulha de tapeçaria e fecho esse buraquinho aqui, caso tenha ficado no seu trabalho, tá? Normalmente fica, porque ele dá um pulinho ali entre um ponto e outro, tá? A próxima carreira aqui, então, nós ficamos aqui nessa volta com 14 pontos, tá? Vamos fazer a próxima carreira fazendo 2 pontos baixos. Faço o primeiro, marco, é bem importante, porque nós estamos com um trabalho pequeno e é muito fácil de se perder, tá? Então, são 2 pontos baixos. Agora, uma diminuição. Agora, são 6 pontos baixos. 1, 6. Novamente, uma diminuição. O trabalho tá pequenininho, dá um pouco mais de trabalho, mas vai fazendo aí com calma que vai dar tudo certo, tá? Tenho certeza que vai conseguir. E finalizo a carreira com os 2 últimos ponto baixo, ponto sobre ponto. Agora sim, ficamos com 12 pontos aqui no trabalho. Então, para dar sequência, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuição, mantendo os 12 pontos em cada volta. Terminando aqui a carreira, eu vou no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, deixo o fio suficiente para costura, só tiro esse fio aqui do trabalho. Agora, eu vou fechar, então, esse buraquinho que ficou aqui na união das partes. Então, eu só coloco aquele saldinho de fio na agulha de tapeçaria. E olha só, deixa eu mostrar aqui bem pertinho para vocês como realmente fica um buraquinho, tá? E aí, não tem muita regra aqui, é só dar uns pontinhos pra cá, volto com o fio aqui pra dentro, ó. Percebe que 2 pontinhos já resolveu. Agora, só venho aqui, ó, exatamente onde saiu o fio, pego uma alcinha próxima para fazer um nozinho e arrematar esse fio aqui do fechamento. Jogo ali para dentro da peça. Agora, eu vou encher, tá? Não precisa de muita fibra, coloca só um pouquinho, pode ir acomodando aqui com a agulha, tá? E faz o outro chifrinho e vamos costurar na peça. Olha só. Então, a posição do chifrinho,
eu tenho aqui, ó, o anel mágico, a segunda carreira, eu coloco a partir da segunda carreira, então eu vou costurar o chifrinho bem centralizado aqui na parte superior, tá? E a posição dele é a parte mais alta para a parte central, partezinha baixinha vem para fora, tá? Então, os dois são feitos da mesma forma, então, ora o arremate vai ficar aqui para frente, ora o arremate vai ficar na parte das costas na hora de costurar, tá? Costurando aqui o chifrinho, a gente já tem essa parte da montagem, a gente já pode passar para a confecção das orelhinhas e a fixação. Então, eu sempre te indico, começa costurando, montando aqui pela parte dos chifres, que aí a gente tem mais uma orientação de posição de cada peça da etapa, tá? Para fazer as orelhinhas, eu vou deixar também a receitinha aqui ao lado. Você vai fazer 2 vezes as orelhinhas na cor da peça. Finalizada a orelha, eu só dobro a base dela e costuro aqui na peça. A posição da orelha você pode colocar aqui, ó, 2 carreiras abaixo do chifrinho, tá? Deixa eu te mostrar, bem centralizada aqui na lateral, tá? Olha só a posição dela. Então, depois de dobrar ao meio, eu alfineto na peça e vou costurando aqui, ó, tudo ao redor, para que fique com esse detalhe de acabamento aqui. Deixa eu te mostrar bem aqui como ela tá costurada na peça. Essa é a posição, então, a receitinha e a posição das orelhas. Montados o focinho, os chifres e as orelhas, eu venho aqui, ó, em um pontinho aqui nas costas, fixo o fio, faço 24 correntinhas, fixo o fio novamente na base. Com isso, para quem vai fazer para pendurar na árvore, já tem a alcinha prontinha, tá? E com isso, então, finalizamos essa videoaula da rena, que é mais uma peça da coleção das bolinhas de Natal. Para quem não é inscrito no canal, eu já convido para que se inscreva, curta o vídeo, comente, compartilhe com os seus amigos e fique ligado que daqui um pouquinho eu tenho mais aulas aqui no canal. Então, até uma próxima!